Então, já com relação à taxa pelo exercício do poder de polícia, na verdade, como diz o artigo 77, né, ela pode ser cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte, e marque o finalzinho aí, ou posto à sua disposição. O que é isso? Eu preciso prestar efetivamente serviço público? Não, mas eu preciso pelo menos deixar à sua disposição, que é o caso do quê? Quando eu posso ter a possibilidade de cobrança desse serviço pelo Estado. O artigo 77 do Código Tributário Nacional prevê então o quê? Taxa de esgoto. Não necessariamente estou usando esgoto toda vez que estou utilizando ali o encanamento no meu prédio, tá? Mas está lá disposto para mim, está disponível para mim. Tá? Então o dia que eu tiver que utilizar, já foi pago aquela taxa. É nesse sentido, tá? Então a taxa não efetivamente vai ser cobrada no caso do serviço público se ele prestado efetivamente. Se eu deixar à disposição do contribuinte, mas de forma compulsória, já posso cobrar então essa taxa. Então o exemplo mais próximo que a gente tem aqui seria qual? A taxa de esgoto, que não necessariamente eu estou utilizando todo dia, mas eu pago aquela taxa mês a mês, tá? Ela vem cobrada um valor de taxa de esgoto, geralmente vem junto com a conta de água e pressupõe o quê? A quantidade de água que entrou, presume-se que é a quantidade de água vai ser para o esgoto. Então eu cobro um valor de taxa de água, melhor, de tarifa de água, e um valor de taxa de esgoto na mesma conta, tá bom? Por que isso? Porque pressupõe que se entrou 10 litros, vai sair de alguma forma 10 litros. Pode sair hoje, amanhã ou depois, ou não sair, mas está disposto. Está disponível para você utilizar esse serviço. Então é um serviço público que vai ser prestado pela entidade administrativa, União, Estados, Municípios ou o próprio Distrito Federal, pela prestação de um serviço público divisível específico, tá? E nesse caso, divisível específico, eu tenho que mensurar quem são as pessoas, beleza? Detalhe com relação a essa possibilidade da cobrança da taxa quando tem a prestação de um serviço público. Vocês estão vendo em direito administrativo, e aí peçam para o professor explicar um pouquinho melhor vocês, mais aprofundado, ele tem muito mais domínio na matéria do que eu, mas ele vai trabalhar com vocês no seguinte sentido. Basicamente, nós temos dois grandes tipos de serviço público. Serviços públicos uti-singulis e serviços públicos uti-universe. Qual a diferença entre eles? Os serviços públicos, e aí a diferença é muito importante para o direito tributário, por quê? Porque um vai ser bancado o seu custeio por meio de taxa e o outro vai ser bancado o seu custeio por meio de preço público, tá bom? Desculpa, por meio de imposto, tá bom? E qual é esse diferencial? Serviços uti-universe são aqueles serviços que eu não consigo especificar a pessoa do beneficiário, são serviços prestados de forma geral, que eu não consigo mensurar o benefício de cada pessoa que está recebendo aquele serviço, tá? São serviços então prestados de uma forma coletiva, então qualquer pessoa pode ser atendida por aquele serviço. Então não é justo que eu cobre uma taxa pela prestação desse serviço de uma determinada pessoa, sendo que demais pessoas também podem ser beneficiadas. Como é o caso do que? Taxa de iluminação pública, para custear o gasto que o município tem com a iluminação pública. Ela foi julgada inconstitucional por várias vezes, tá? Tanto que agora já pacificou que não pode ser cobrado, tá? Tem súmula, a súmula vinculante 41 sobre esse tema, beleza? Agora, por que não pode ser cobrado? Como que era cobrada essa taxa? Ela é cobrada da pessoa que tinha um imóvel naquela rua. Então, se tem um imóvel na rua, você tem que pagar a taxa de iluminação pública. Por quê? Porque você está sendo beneficiado. Aí, se eu tiver só um terreno, mesmo assim, o seu terreno está iluminado. Qual que é a vantagem do meu terreno estar iluminado ou não? Qual que vai ser a mudança grave na minha vida se o meu terreno estiver escuro? Vão roubar o terreno, vão cortar o terreno do chão, colocar em um caminhão e ele vai embora. Só se for isso, tá? Então, essa taxa era um absurdo ser cobrada da pessoa que tem um imóvel naquele local. Mesmo porque as pessoas dos beneficiários são todas aquelas que passavam pela rua. Inclusive quem nem sequer morava ali e era beneficiado. Eu podia comprar um imóvel numa determinada cidade só para investir e nunca fui até lá, tá? Agora as pessoas que moram naquela cidade estavam sendo beneficiadas por essa taxa. É certo? É justo? Não. Por quê? Porque como que eu posso ser cobrado por uma taxa em que a coletividade vai ser beneficiada? Nesse caso, é um serviço público que eu não individualizo, eu não especifico, eu não mensuro o benefício de cada pessoa. Portanto, esse valor, né, de custeio deve ser bancado pelo valor orçamentário, ou seja, o valor arrecadado dos impostos.
Então, o valor arrecadado pelos impostos serve para bancar os serviços públicos uti universi, serviços públicos, então, de caráter geral, beleza? E os uti singulis? São aqueles serviços individualizados, serviços que eu posso especificar, que eu posso mensurar, que eu posso dividir, então, quem é a pessoa do beneficiário. Um exemplo, acabamos de falar, taxa de esgoto. Eu consigo saber, consigo mensurar, consigo pelo menos especificar o quanto vai ser de benefício para aquela pessoa. Ora, se entrou 10 litros, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, vai sair 10 litros também. Então, vou cobrar a taxa de esgoto. Mas veja bem, eu cobro de forma individualizada por cada imóvel. Eu cobro de forma específica de cada imóvel. Por quê? É um serviço prestado de forma individual. Em cada casa vai ter uma saída de esgoto. Porque cada casa, então, terá uma cobrança desse tributo. Beleza? Então, ali se percebe o seguinte, sendo aí no serviço uti singuli, serviços singulares, serviços individuais, eu posso cobrar uma taxa, então. Essa taxa vai ser pela efetiva prestação de um serviço público disponível pela pessoa ou propriamente prestado àquela pessoa, certo? Então aqui eu vou ter o quê? Uma taxa cobrada pelo serviço público prestado ou disponível àquele contribuinte. Essa é a diferença, esse é o diferencial que existe entre o uti singuli e o uti universi. Serviços gerais não podem ser cobrados taxas, porque são prestados de forma geral. Não consigo individualizar, especificar cada pessoa que está sendo beneficiada por aquele serviço. Mas já os serviços individuais, esses sim, podem ser cobrados então uma taxa. Beleza? Ainda com relação a esses serviços públicos, coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, eu trouxe para vocês aqui uma divisão de quando eu posso cobrar, quando prestado então esse serviço público de forma individualizada, quando eu posso cobrar uma taxa, tá? Quando eu posso cobrar um preço público e quando eu vou cobrar uma mera tarifa, certo? Não uma mera tarifa menosprezando, mas uma tarifa cobrada por um particular, beleza? Quando é que eu vou fazer isso? Eu trouxe para vocês uma decisão antiga já do STF, tá? No ADIM A447, que o relator Olavo Galotti fez a sua relatoria e foi acompanhado pelos demais ministros do STF. E ele fez uma separação, e essa separação até hoje é muito utilizada para você identificar quando é cobrada uma taxa e quando é cobrado um preço. Ora, vamos lá analisar o seguinte: serviços públicos propriamente estatais. Os serviços, então, aqueles serviços em que não podem ser delegados, somente o Estado é que pode prestar. Somente o Estado pode prestar, mas fica a critério do contribuinte adotar ou contratar aquele serviço ou não, tá bom? Qual serviço a gente pode ter como exemplo? Taxas judiciais. As taxas judiciais, aquele que a gente fala comumente chamada, né, custas iniciais do processo, são taxas. E qual o serviço público ali? O serviço jurisdicional. Eu estou entrando com uma ação na justiça e quero saber se eu tenho razão ou não. Mesmo que eu perca, está me sendo dado o trabalho jurisdicional. Agora, esse trabalho é cobrado uma taxa. E essa taxa é cobrada para bancar, para manter o custeio da máquina administrativa que vai me dar a jurisdição. Certo? Então aqui ela é bancada por meio de taxa também. Por isso que as custas judiciais são verdadeiras taxas tributárias, são verdadeiros tributos. Esse valor, então, serve para manter o custeio da máquina administrativa que vai me dar, então, aquela atividade jurisdicional. Tranquilo? Agora, veja bem, eu posso ou não contratar o judiciário. Eu posso ou não ir até o judiciário. Por que eu posso ou não ir até o judiciário? Porque, na verdade, se eu não for até o judiciário, não vou pagar taxa. Se eu for, eu pago essa taxa. Beleza? Agora, veja bem, a taxa judicial, só para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui, ela tem que respeitar uma certa proporcionalidade, uma certa razoabilidade a quê? Ao serviço sendo prestado, ao custeio. Por isso que, não sei se vocês vão recordar, alguns de vocês que nem vão lembrar aqui, por isso que a gente tinha no passado uma discussão muito grande. Alguns estados, já que a competência é do estado para atribuir a forma de cobrança das taxas judiciais, tá? Alguns estados, no caso de São Paulo também não fazia isso, não limitava o valor da taxa. Aí 1%? Então uma causa de 10 mil reais, 1%. Uma causa de 100 milhões de reais também é 1%. E aí muitas vezes você inviabilizava a possibilidade da pessoa ingressar com uma ação na justiça. E aí o Estado vinha com a alegação do seguinte: estou cobrando uma porcentagem para
tá? Não estou inviabilizando nada. É um dever que a pessoa tem que pagar um tributo. Se ela não for assistida pela assistência judiciária, ela tem que pagar esse tributo. Porém, a taxa tem que ser proporcional. A taxa é um tributo que não garante ao Estado a possibilidade de enriquecimento. Na verdade, nenhum tributo é para isso, tá? Todos os tributos já têm a sua destinação correta, ou um serviço útil universo, ou atividade individualizada do próprio Estado. Mas tem uma destinação. Então, o tributo não serve como renda, a angariação de valores para o Estado como forma de angariar patrimônio. Não é isso, tá? Então, essa taxa não pode trazer lucratividade para o ente federativo. Se ela não pode trazer lucratividade para o ente federativo, ela deve ter um limite. E qual seria justamente esse limite? O limite da taxa vai ser o custeio daquela máquina administrativa. Então, eu preciso de quanto para bancar um processo judicial? 20 mil, 30 mil, 40 mil? Não sei. Esses 20 mil, esses 40 mil reais para um processo judicial é o mesmo valor para aquela causa de 10 mil reais, para aquela causa de 200 reais e para aquela causa de 70 milhões de reais. Por quê? Porque o juiz é o mesmo, o custo daquele juiz é o mesmo, o custo do cartório é o mesmo, o custo da máquina administrativa é a mesma. Tá? O juiz não vai ganhar proporcionalmente ao valor da causa. O cartorário não vai ganhar proporcionalmente ao valor daquela ação. Ele vai ganhar a mesma coisa. Portanto, eu tenho um custo geral para bancar a prestação daquele serviço prestado àquele contribuinte. Por isso que foi reduzido, então, a um certo limite. Então, as taxas têm que ter limite? Tem. Então, ela não pode ser cobrada a qualquer valor? Não. Ela tem sempre um limite. E o limite é o valor que vai ser custeado. Qual o valor a ser custeado? O serviço. Qual é o custo daquele serviço público? 10 mil, 20 mil, 40 mil? Esse então vai ser o meu valor global, tá? Por isso que hoje nós temos teto máximo, que é uma coisa muito comum. Eu tenho uma ação de 100 milhões de reais. Eu não vou recolher 1% do valor da causa. Vou calcular 1%, vou ver que passou do teto, recolho até o teto. Tranquilo? Então isso é importante também, quando a gente está falando aqui das taxas judiciais, ser lembrado. As taxas devem ser proporcionais, razoáveis ao custeio daquele serviço. Por isso que é necessário que as taxas tenham um certo limite. Beleza? Bom, dando prosseguimento então aqui. Outro tipo de serviços públicos nós temos também. Serviços essenciais ao interesse público. Tá? São serviços que são prestados para coletividades. São serviços, então, de interesse público, mas que não utilizados pelo particular podem trazer prejuízo para a coletividade. Como é o caso do quê? Taxa de coleta de lixo domiciliar. Ela é cobrada de forma compulsória. Tá? Eu posso me negar a pagar essa taxa? Não. Mesmo que fosse possível, e aí que eu falo a vocês do prejuízo para a sociedade, tá? Que traga prejuízo à sociedade. Mesmo que fosse possível, eu escolher pagar ou não essa taxa de lixo. Se fosse possível, não quero pagar a taxa de lixo. Só vai pagar a taxa de lixo quem quer que o caminhão passe na frente da sua casa. Beleza. Na minha casa vai passar, no meu vizinho vai passar. Qual é a importância de se tirar o lixo das ruas? Não é manter limpo? Se a minha casa está limpa, a do meu vizinho não está limpa, a sujeira dele vai acabar prejudicando a mim e toda a coletividade daquela rua. Então é nesse sentido que essa taxa aqui dos serviços públicos essenciais ao interesse público, tá? Elas são de forma compulsória. Então vai trazer prejuízo para a coletividade se uma daquelas pessoas não aceitar aquela taxa, não pagar aquela taxa e optar por não ter aquela prestação de serviço. Por isso que você, querendo ou não, vai ter que pagar essa taxa. É uma taxa que vai estar disponibilizada ao contribuinte, vai estar sendo prestada ao contribuinte, querendo ele ou não. Aí entra o critério, então, da compulsoriedade da taxa. Então, a taxa de lixo é um exemplo dessa forma. Ela é remunerada por meio de taxas. O custeio, então, daquela coleta de lixo domiciliar vai ser bancado por meio de uma taxa. Tranquilo? Então aqui também é bancada por meio de taxa, mas são serviços que não sendo prestados de forma compulsória a toda a coletividade, a cada indivíduo, eu trago prejuízo para o interesse coletivo, prejuízo para toda a coletividade. E a gente tem aqueles terceiros serviços, né? Serviços públicos não essenciais e que não utilizados, né? Não trazem prejuízo para a sociedade. Portanto, são serviços que até mesmo podem ser delegados. Tá? Então são serviços que não trazem prejuízo para a coletividade. Em que sentido? Se eu não fizer uso,
problema é só meu, não vai trazer prejuízo para ninguém, tá? Qual tipo de serviço a gente tem aqui? Serviço postal, serviço de energia, serviço de gás, serviço de água, tá? Não vai trazer prejuízo para ninguém isso aqui se eu não utilizar. Ah, não quero ter gás encanado. Beleza, ou você compra o botijão, ou você começa a fazer, sei lá, com madeira, tacar fogo nas coisas e fazer fogo, tá? Ou come cru, beleza? Ou vai ficar comendo na rua. Não sou obrigado a contratar. Agora, se eu não contratar, vai trazer prejuízo para o meu vizinho? Em hipótese alguma. Ah, não quero contratar o serviço postal. Eu mesmo pegar meu carro e vou entregar os produtos. Vai trazer algum prejuízo para o meu vizinho? De forma alguma. Então, são serviços que a sua não utilização não trazem prejuízo algum para a coletividade. Beleza? Esses serviços aqui, detalhe, como não são compulsórios por não trazerem prejuízos para a coletividade, quando prestado por um ente público, tá? Quando prestados por um ente público, eles são bancados por meio de preço público. Quando prestados por um particular, são bancados por meio de tarifa. Beleza? Então aqui a gente vai ter a tarifa cobrada pela companhia de força e luz, pelo DAI, quando prestado em outro estado, em outra cidade, em outro estado, tá? Então o DAI aqui de Piracicaba, Departamento de Água e Esgoto de Piracicaba, que trata água e esgoto de Piracicaba, que é um serviço municipal. Quando ele presta em Piracicaba, é um preço público. Tá? Agora, quando ele é contratado através de licitação pública por uma outra cidade, sei lá, o DAI daqui foi prestar o mesmo serviço em Americana, Campinas, alguma coisa assim. Lá ele vai prestar um serviço, então, mas como explorador de área econômica. Ele vai estar fazendo o papel de um particular, portanto, lá ele vai cobrar uma tarifa. Beleza? Vai ser bancado esse serviço por meio de tributo? Não. Isso aqui vai interessar para a gente no direito tributário? Não. Vai interessar então para o direito administrativo, nas relações então de licitação pública, vocês verão no semestre que vem. Tranquilo? Então aqui, essas três formas de prestação de serviço público, aquele que só pode ser prestado pelo Estado, mas fica a critério do contribuinte utilizar ou não. Se utilizar, paga taxa judicial. Aquele que é prestado pelo Estado ou por um particular, mas que vai ser fiscalizado então pelo próprio poder público e é de forma compulsória, eu tenho que necessariamente utilizar esse serviço porque ele traz prejuízo à sua não utilização para a coletividade. Serviço de coleta de lixo domiciliar é cobrado por taxa, e aqueles serviços que são não essenciais à coletividade, que também podem ser delegados, a prestação deles, tá? Podem ser delegados, que quando prestado pelo particular é uma tarifa, vai ser bancada por meio de tarifa, e quando prestado pelo Estado vai ser bancada por meio de preço público, não são tributos. Portanto, ali o terceiro tipo de serviço vai interessar para o direito administrativo e não para o direito tributário. Beleza? Bom, ainda com relação à prestação dos serviços e mais especificamente a taxa, as taxas tributárias. Tome muito cuidado, tá? Isso aqui praticamente não cai em prova, despenca. E é um detalhezinho tão pequeno que o STF teve que se debruçar sobre ele, e aí vem a questão que eu quero tratar com vocês aqui, da base de cálculo e a utilização de certos critérios para a base de cálculo, que a gente tem que tomar extremo cuidado com esses dois termozinhos e a interpretação que foi dada pelo Supremo sobre eles, beleza?